Paz do Senhor, irmão, irmã, Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de outubro de 2020, a gente está aqui para mais um podcast. Vamos falar da Palavra de Deus e o título de hoje é Ignorados por Jesus? Forte, né? Então eu peço que você abra comigo aí no Evangelho de Jesus, né, no livro de João, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Diz assim a palavra: Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: É este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez um homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei, uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Somente até aqui. Então nós lemos João, né, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 34, tá? João 9, 13, João 9, 13 a 34, amém? Então, irmãos, eu quero explanar com vocês hoje acerca de pessoas, né, de um grupo que Jesus, ele praticamente ignorava, né, essas pessoas. Aí você vai perguntar: nossa, irmão, mas por que que ele ignorava um grupo de pessoas se Jesus ele mesmo disse que não veio para os sãos, mas sim pelos doentes, para os pecadores, né? Porque, irmão, uma coisa que Jesus ele não podia fazer é ter fé pelas pessoas, né? Então, se você for ver durante toda a trajetória de Jesus, enquanto ele estava aqui como homem, ele sempre que ele passava e alguém precisava de uma ajuda e clamava a ele,
ele primeiro perguntava: o que queres que eu te faça? E depois ele perguntava: e você crê que eu posso fazer isso? Então, é, até mesmo, né, da onde ele foi criado, né, ele foi criado numa cidadezinha pequena chamada Nazaré, não nasceu lá, mas foi criado lá desde bebezinho, de pequenininho, e, e as pessoas da cidade dele, elas diziam assim: mas esse não é o filho de José, o carpinteiro, e de Maria, né? E então eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, por eles não acreditarem, Jesus ele não podia fazer coisa alguma por aquelas pessoas. Ele não podia fazer os milagres que ele fazia pelos outros, porque eles não tinham fé, né? Então a incredulidade é uma barreira muito grande para fazer com que Deus ele possa fazer alguma coisa em nossa vida. Por isso que é um podcast anterior aqui eu falei a respeito de que fiz até vocês fazerem a declaração comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho e assim por diante, porque se você não crê na palavra de Deus, não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não crê em Deus, sabe? Você não tem um mínimo de fé, como que você vai poder, como que Deus vai poder fazer alguma coisa na sua vida? É impossível, irmão. É impossível, entendeu? E eu quero voltar a uma história bem conhecida de vocês, bem conhecida de todos, né? Que é Adão e Eva no paraíso. Adão e Eva, quando eles estavam no jardim do Éden, muitas pessoas falam assim: ah, eles. O principal problema deles foi que eles desobedeceram a Deus. Tudo bem, é verdade, eles desobedeceram mesmo. Deus havia falado que eles não tocassem. O único a coisa que eles não poderiam tocar era no fruto daquela árvore do bem e do mal. E eles foram lá, a Eva foi lá, pegou o fruto, provou e deu para Adão também provar. Né? Então eles foram desobedientes, mas né, foi muito pior do que isso. Né? E o que ofendeu a Deus não foi nem o fato deles desobedecerem, porque eu quero aqui dialogar uma coisa com você, irmão. Assim, quantas vezes na nossa vida Deus fala pra gente fazer uma coisa, né? Deus ele orienta, ele direciona, e a gente não faz, não, às vezes nem porque a gente não quer, mas porque a gente tem uma batalha tão grande com o inimigo que a gente não consegue fazer, né? Ou vamos citar um exemplo, por exemplo, do profeta Jonas, né? Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro de propósito, ele nem não era medo que ele tinha, ele não queria pregar para aquela cidade, ele não queria, ele achava que aquelas pessoas não eram merecedoras de receber a palavra de Deus, né? Porque era uma cidade estilo Sodoma e Gomorra, sabe? Era uma cidade assim de estavam sendo feitas abominações lá. Ele achava que aquelas pessoas nunca iam se converter, sabe? E a palavra dele não ia ser suficiente, porque ele achava que era ele que ia converter aquelas pessoas. Sendo que, na verdade, a gente tem que entender quem nós lançamos a semente, a palavra. Mas quem convence, quem converte é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim diz a Bíblia, entende? Então, voltando à história de Adão e Eva, não foi a desobediência que ofendeu a Deus, mas o que mais ofendeu a Deus foi a incredulidade, foi a falta de fé. Porque o que é a falta de fé? É a gente não acreditar em Deus. É a gente não acreditar. Eles deixaram de acreditar em Deus. Eles preferiram acreditar naquela cobra, né? Que estava representada ali por Satanás, porque na nossa vida também é assim, irmão. O Satanás ele não se aparece, não aparece na nossa frente ali como todo mundo pinta, fala, ele vai aparecer ali um ser vermelho com um rabo grande e chifre, vai aparecer na minha frente querendo me desviar do caminho. Ele não vai aparecer para você assim, irmão. E na verdade ele nem é assim, né? Os demônios eles não são nem perto disso. Se você viu algum demônio na tua vida, né? Se você já teve essa experiência forte de ter essa visão, você sabe que eles não são assim. Isso daí é um folclore, isso daí é uma cultura popular ridícula até, sabe? Mas enfim, não estamos aqui para falar deles, estamos aqui para falar de Deus. Então, a incredulidade, a falta de fé é o que mais ofende Deus, sabe? É o que mais ofende o Senhor. Porque imagina você tem um filho, né?
E esse filho, você fala as coisas e ele não acredita no que você fala. Ele não confia no que você fala. Ele não te dá crédito para nada. O que você acha? Como que você se sentiria, irmão? Como que você se sente nessa situação? Você, né, mais sábio, mais velho, né? Se você é pai, você é mais velho, obviamente, você é mais sábio, né? E o teu filho, ele não te dá crédito, ele não escuta o que você fala, ele não... É assim, muito pior do que ele te obedecer ou não te obedecer, ele não acreditar em você. Você compreende isso? Então esse grupo, os fariseus, eles eram essas pessoas. E eles existem hoje, né? Só que hoje ele não se chama mais fariseu. Hoje o nome deles são religiosos, tá? Então o que são os religiosos? São essas pessoas que ficam enrustidas nas redes sociais, né? Olhando pregadores, homens da palavra, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão fazendo o seu trabalho do ID, lançando a semente da palavra, estão para pegar pequenas falhas, né? Estão ali no estudo da teologia, a bem da teoria e nada da prática, sabe? Para poder falar, olha, ele falou aquilo, ele está blasfemando contra Deus. Então são perseguidores, são acusadores, sabe? E quem é um acusador, irmão? Eu pergunto, quem é acusador? O acusador é o diabo. É o diabo que ele é o acusador, né? Então, se você for comparar, sabe? Essas pessoas, elas estão sendo comparadas até ao diabo, porque o que é o Satanás? Satanás, ele era um anjo de Deus e foi expulso do céu. Por que ele foi expulso do céu? Porque ele se rebelou contra Deus, ele queria ser Deus, ele queria ser mais do que Deus, ele não quis obedecer, ele não quis mais acreditar que estar submisso a Deus era bom, era o melhor para ele achou que ele podia ser mais, né? Então, muitas vezes é isso, irmão. Eles tinham um orgulho tão grande, os fariseus, assim como os religiosos de hoje em dia, que eles acham que tudo eles sabem, sabe? E então, assim, até patético a gente ler aqui no final, que quando está havendo diálogo entre o cego e os fariseus, eles falam assim, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Olha só o que eles estão falando, e é assim os religiosos de hoje. Eles não são discípulos de Jesus, eles não são servos de Deus, né? Eles não seguem a Deus, eles temem a um homem. Moisés era um homem, por mais que era um profeta, era um homem de Deus, era o libertador, era um escolhido, era um homem, né? E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, né, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, se sacrificou por nós, pelos nossos pecados, né? Foi o sacrifício perfeito ali, suficiente, né, para sempre, para salvar aquele que crê. Novamente, aquele que crê. Então entenda uma coisa hoje, irmão e irmã. Deus ele vai se entristecer, o coração de Deus vai se entristecer com várias coisas que a gente faz, né? O nosso pecado entristece a Deus, obviamente. O nosso pecado principalmente nos afasta de Deus, isso é fato. A nossa desobediência fere a Deus, desagrada a Deus, mas o que mais ofende a Deus, o que mais ofende a Deus é a nossa falta de fé. É a nossa falta. E quando eu digo falta, não é pequena, eu estou dizendo falta, tá? Quando você não tem fé alguma. Tá? Eu ouso comparar que um ateu e um religioso, um extremista, um fariseu, eles estão no mesmo patamar, eles estão no mesmo nível para Deus. Jesus ele disse que aquele que disser Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, né? Fiz tal coisa em teu nome, falava em línguas e tudo tal, meu, isso não vai valer de nada se a pessoa ela realmente não tiver um relacionamento com Deus, ele não conhecer Jesus exatamente como ele é. Não vai valer, porque não basta você conhecer Jesus, Jesus tem que te conhecer para você poder entrar no céu. Você entende como é forte isso? E o que Deus ele mais quer, o que Jesus ele quer é o relacionamento conosco, em primeiro lugar.
sabe, em primeiro lugar. Não adianta nada, não adiantaria nada aqui eu estar falando aqui da palavra, eu estar lendo a palavra para vocês, a gente está discutindo sobre a palavra, eu estou tentando passar alguma coisa de experiência que eu tive com Deus, dos meus testemunhos para vocês, se eu não tivesse o meu secreto com Deus, eu não tivesse o meu momento de oração com Ele, eu não conversasse com Ele, eu não procurasse escutar a voz dEle, escutar a vontade dEle, não me adiantaria de nada isso tudo, sabe? Porque eu seria um desconhecido, porque eu estaria fazendo o que eu quero, eu estaria fazendo as coisas de acordo com a minha vontade, eu estaria fazendo para aparecer para os homens, sabe? Eu estaria fazendo para querer ser famoso, para querer ser conhecido, ou para de repente tentar tomar o dinheiro de vocês para uma obra, sabe? A obra de Deus ela não é assim. A obra de Deus a gente faz. Por isso que muitas pessoas ficam cansadas, ficam sobrecarregadas e falam: eu não aguento mais fazer a obra de Deus, eu estou cansado. Não existe isso, irmão. Sabe por que não existe? Porque quando o Espírito de Deus ele habita em nós, é Ele que nos sustenta, é Ele que faz a obra através de nós. A gente não tem peso, sabe? Não tem o jugo dele é suave, o fardo é leve. Vocês entendem isso? Então é isso, sabe? É essa palavra que eu queria trazer para vocês. Pelo amor de Deus, sabe? Se você se identificou com algum desses pontos que eu coloquei aqui sobre os fariseus, sobre os religiosos de hoje em dia, irmão, coloca o teu joelho no chão, peça para que o Espírito Santo ele te revele, ele te mostre aonde que você está errando. Muitas vezes eu confesso que eu me senti um fariseu, eu me senti, principalmente no começo, quando eu comecei a estudar muito a palavra, né? Eu achava que em determinado momento que eu era melhor do que as outras pessoas, sabe? E Deus ele com o tempo ele foi trabalhando isso dentro de mim e ele foi me mostrando para que eu não caísse nessa cilada, porque isso é uma armadilha do diabo em que muitas e muitas pessoas caem. Depois de que são convertidos, depois que começam a estudar a palavra, eles acham, é um caminho natural acabar achando que nós somos melhores do que os outros, porque nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, e as outras pessoas são ímpios, estão afastados de Deus, não têm conhecimento da verdade. Isso não é verdade, irmão, não é verdade, porque nosso Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Ao mesmo tempo que ele me ama, que ele te ama, ele ama o ímpio também, porque não é um filho de Deus, porque ele não aceita ser filho de Deus por enquanto, mas ele é uma criatura, ele foi criado por Deus, ele foi gerado por Deus, ele foi desejado por Deus, o espírito dele foi soprado por Deus. Ele não veio ao mundo pelo desejo simples do pai e da mãe dele aqui da terra. Vocês entendem? Então é isso. Eu quero orar por você que ficou até aqui, este momento comigo no podcast. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa agora, Pai, que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Pai, fala com ela, Senhor, no íntimo, no coração e na mente, Pai. Coloca nela, Senhor, para que essa palavra tenha confrontado a vida dela, para que ela possa aparar as arestas, para que ela não caia nessa armadilha, para que ela não seja um fariseu, para que ela não seja um religioso, para que ela seja uma cristã, um cristão que realmente se preocupa em imitar a Jesus, em te imitar, Senhor, em fazer aquilo que o Senhor fazia quando estava aqui, fazer aquilo que o Senhor continua querendo que nós façamos em Teu nome, Deus. Que é ter misericórdia das outras pessoas, que é orar pelos pecadores, que é levar a Tua palavra e não apontar os erros, não acusar e não condenar, porque nós não somos juízes, Senhor. Nós somos todos réus, nós estamos todos no mesmo, nós somos farinhas no mesmo saco, nós estamos todos no mesmo balaio, no mesmo barco. A única diferença é que nós enxergamos a verdade, mas muitos ainda estão cegos, e nós temos que ter misericórdia dessas pessoas, Pai. Senhor, que o Senhor possa me usar e usar essa pessoa que está me ouvindo para fazer a Tua obra através de nós, Deus, da maneira mais simples, Senhor, da maneira mais pura, Deus. Em nome de Jesus, que a gente não venha ser os mestres da lei, Senhor, aqueles que estão
prontos para colocar o dedo na cara dos outros e não olhar os seus próprios defeitos. Que a gente olhe primeiramente para nós mesmos, Senhor. Que a gente, quando acorde, a gente olhe para o espelho e pergunte: eu estou sendo melhor do que eu fui ontem? E não que a gente fique olhando só para os outros, Deus. E pare de olhar para nós, Pai. Senhor, é isso que eu te peço desde já. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, por mais esta palavra, Senhor. Por mais esta palavra, Deus, poderosa ao nosso coração, Deus. Que a gente fuja, Senhor, que a gente fuja de ser um fariseu, de ser um religioso extremista, kamikaze, desses que estão aí nas redes sociais para ser hater, né? Para ser hater, para servir de instrumento nas mãos de Satanás, para poder parar aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Porque todos nós somos falhos. Nós somos falhos. Muitas vezes a gente vai falar uma coisa ou outra, né, que está errada, mas isso não tem importância para Deus. E tem importância para Deus é o que está dentro do nosso coração, a nossa intenção, o nosso íntimo, e através do momento que a gente se coloca à disposição para falar em Teu nome, o Teu Espírito Santo está agindo em nós, e Ele fala por nós, Ele usa a nossa boca, Ele usa o nosso corpo, Ele usa a nossa vida, Ele usa a nossa vida como testemunho, e faz coisas grandiosas. Eu espero que seja assim também para a tua vida, irmão, irmã, para minha vida e para a tua vida. O que eu desejo para minha vida, eu desejo para a tua. Que seja assim em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito o teu dia e te guarde, te livre de todo mal. Amém e amém. Obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de compartilhar, irmãos, de curtir. É muito importante para mim, é muito importante para o nosso ministério. Comenta, se você puder comentar, porque isso traz mais relevância para este vídeo, para esse podcast, para que ele seja distribuído para mais e mais pessoas. Compartilha nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para tua família, para teus parentes, para teus amigos, para teus inimigos, para todo mundo, amém? A gente espera aqui amanhã, no mesmo local. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, graça e paz.